Eu nunca contei essa história na internet, pouquíssimas pessoas sabem, mas quem mais me deu coragem para gravar, né, o meu primeiro vídeo e começar esse trabalho com marketing digital, nem foi uma pessoa, foi uma alma, foi um espírito. Isso aconteceu em janeiro de 2015, no meu aniversário de 22 anos, e eu costumava frequentar um centro espírita, né? A minha mãe, inclusive, fez alguns trabalhos nessa casa, ela ajudava lá. E todo sábado de manhã, eles tinham dois tipos de atendimento que eles faziam pro público, né? Eles chamavam de orientação, que era uma espécie de conversa, como se fosse uma terapia, né? Espiritual. E tinha o outro que eles chamavam de atendimento físico, né? Ou de cirurgia espiritual. E nessa casa, esses atendimentos aconteciam em dois espaços totalmente diferentes, né? Você chegava, tinha um corredor, e aí você optava por qual atendimento que você queria. Se fosse o atendimento de orientação, no final desse corredor, você virava à direita e ia para um galpão. Né? Se fosse o atendimento físico, né? A cirurgia espiritual, você ia nesse mesmo corredor para o lado esquerdo, né? Outro galpão. Ou seja, eram longes, né? Fisicamente longes os dois espaços. Isso é importante, né? Presta atenção. Nesse dia, eu tava com uma dor no ombro muito forte, não nesse dia, já há bastante tempo, então eu fui pro lado esquerdo, né, que era o da cirurgia espiritual. Eu queria resolver esse problema no ombro. E aí eu cheguei, né, janeiro de 2015, dia 2 de janeiro de 2015, meu aniversário, era meu aniversário, isso é muito louco. Enfim, cheguei, peguei a senha, né, peguei o corredor, aguardei a minha vez, fui pro lado esquerdo, deitei na maca e fiquei aguardando a minha vez de receber essa cirurgia espiritual. Né, independente de você acreditar ou não, galera, era muito legal e funcionava. Mas o mais incrível não é o funcionar, né? Não é só que o meu ombro melhorou, mas o mais incrível não foi isso. O mais incrível é que enquanto eu aguardava para receber esse atendimento físico, veio uma menina magrinha, lourinha, do olho azul, né? E ela veio lá do outro corredor. Eu tava deitado na maca, de frente para a porta, então eu via, né, ela vindo lá do outro corredor, e eu vi ela vindo, eu vi ela chegando, e ela veio direto até mim. Ela veio lá do outro galpão, né? Tinha um corredor assim entre um galpão e outro, né? Fazia uma espécie de um T. O corredor inicial virava para a esquerda, depois virava para a direita, e eu via, né? Eu tava com a linha aqui para ver lá pro outro corredor. E eu vi ela chegando, ela veio lá do outro setor, ela veio lá do outro galpão, do setor de orientação. E ela chegou, parou do meu lado e falou comigo com uma voz que não era dela. Era uma voz de preto velho. E ela chegou para mim e falou: eu tava te esperando lá do outro lado. Do outro lado, não do outro lado da vida, do outro lado do outro galpão. Você tinha que ter vindo, era pra orientação. E eu travei, né? Eu falei, na verdade eu nem falei nada. Fiquei travado ali. E ela continuou falando. Você tinha que ter vindo, era pra orientação. Você tá com uma dúvida muito grande, né? No seu profissional, no seu trabalho. Você tá achando que não vai dar conta, né? E aqui eu começo a falar, eu já me arrepio todo. O mesmo arrepio que eu tive lá na época, porque eu tinha começado a estudar sobre marketing digital 2 meses antes, em outubro de 2014. E eu ainda tava muito na dúvida se aquilo ali ia fazer sentido ou não, porque pensa só, a gente tá falando de 2014, a gente tá falando de 11 anos atrás. Não existia a quantidade de informação a respeito de marketing digital que existe hoje. Não existia a quantidade de gente vivendo de internet que existe hoje. Eu costumo brincar que eu sou da época do será, né? Que as pessoas pensavam, será que isso funciona? Será que isso dá certo? Será que dá para viver de internet? Porque hoje em dia a pergunta é como, né? Principalmente depois da pandemia, o negócio explodiu, a pergunta é como. Todo mundo quer saber como. E muita gente já sabe como. Mas na época, com todo mundo que eu conversava a respeito disso, eu era meio que tirado de doido, sabe?
Que viver de internet, Rafael, vai ser maluco, vai fazer um concurso, vai capinar um lote, vai fazer qualquer coisa, mas para com essa ideia. As pessoas riam de mim, era um pouco frustrante, né? E de repente tem uma ajuda meio que do além falando isso comigo, né? E aí presta atenção no que falou, foi muito legal. Você tá com dúvida, né? Você acha que não vai dar certo. E naquilo ali eu tava numa mistura de arrepio com ceticismo também, né? Eu ficava pensando, essa pessoa aí tá fingindo essa voz de velho, essa menininha aí tá fingindo essa voz de velho. Às vezes ela tá querendo que eu passe informação pra ela pra vir lá e me falar alguma coisa genérica. Enfim, fiquei calado, né? Nessa mistura de arrepio, um pouco de medo, com um pouco de esperança, com um pouco de ceticismo, eu fiquei calado. E aí ela continuou. Você vai conseguir sim, filho. Você vai conseguir. Pode continuar que você vai conseguir, você vai mudar a sua vida e você vai ajudar muita gente. E aí eu arrepiei mesmo, aí eu chorei, porque eu tava realmente muito triste, muito frustrado, porque eu não queria voltar pro mercado de trabalho, eu não queria voltar a ser empregado, eu não queria voltar a trabalhar para os outros e ouvir desaforo, e não que isso seja um problema trabalhar para os outros, mas as minhas experiências anteriores não tinham sido legais, eu não queria isso de novo. Eu queria o meu negócio, do meu jeito, e eu achava que a internet podia funcionar, mas eu não tinha tanta certeza assim, e de repente vem essa ajuda do além e me fala que eu vou conseguir, que é pra eu continuar, que é pra eu fazer, que vai dar certo. E eu chorei caladinho, eu não falei um A nesse processo inteiro, né? Depois de falar isso, ela levantou, despediu, foi embora e eu continuei calado e chorando. E depois disso, né, passei pela cirurgia espiritual, meu ombro melhorou. Como meu ombro melhorou, eu pensei, pô, se o ombro melhorou, né, se deu certo a parte da orientação da cirurgia espiritual, por que não vai dar certo a parte da orientação que eu recebi sem nem pedir, né? Poucos dias depois eu fui lá e gravei o meu primeiro vídeo. Gravei, em janeiro ainda. E não tive coragem de postar. Eu deixei pra postar muito tempo depois, né? Peguei, mostrei esse vídeo pra minha esposa, pra minha namorada na época, né? Que hoje é minha esposa. Ela adorou, falou, Rafa, ficou muito bom, tem que postar. Mostrei pra minha mãe, lindo, ficou muito legal, tem que postar. Só que, pô, namorada e esposa, né? Você pensa, tá falando pra me agradar. Não tive coragem de postar. Gravei em janeiro e eu só fui ter coragem de postar um dia que me deu um leve desespero de que, pô, eu tava muito quebrado nessa época, muito financeiramente quebrado. Eu só tinha uma moto velha, uma YBR 2004, né, toda arrebentada, que eu já comprei de um cara que gostava de empinar, ela era toda arranhada atrás, toda ralada, a gente tinha caído várias vezes, toda amassada. Não tinha grana pra nada, mais nada mesmo. Né, eu lembro que o desespero que me fez postar o vídeo foi que eu peguei uma chuva muito forte com essa moto num dia que eu tava indo na casa da Amanda, né? Tipo, era uma sexta-feira à noite. Eu falei, tô indo lá bonitinho, arrumadinho, tirei o cabelo, passei um perfume, agora eu vou lá. Peguei um toró no meio do caminho, peguei muita chuva e aquilo ali me deu uma tristeza, uma frustração, porque era pra eu chegar bonitinho, né, sexta-feira, início de namoro, gostosinho, e nada, não foi assim, né, cheguei ensopado. E fiquei muito chateado, falei, quer saber, eu vou postar esse vídeo pra ver o que acontece. E foi muito doido, porque eu postei esse vídeo no dia 2 de maio de 2015. Até brinco, né? Foi um dia 2 de maio. Postei o vídeo nesse dia e no dia seguinte, tinha uma equipe de reportagem de TV na porta da minha casa para fazer uma entrevista comigo, porque o pessoal tinha gostado demais do vídeo. Muito legal, muito legal. Postei o vídeo, né, só pra contextualizar, postei o vídeo no YouTube, joguei ele pro Facebook, o link no Facebook, e saí
marcando todas as pessoas que eu conhecia. Entre essas pessoas que eu conhecia, tinha um amigo da minha mãe, que era jornalista, que repostou esse vídeo. Outros jornalistas viram, gostaram pra caramba e falaram, não, vamos lá, muito legal, como é que é esse trabalho seu? Tava só começando. Como é que é esse trabalho seu? O que que você faz? Quantos vídeos você faz por semana? Como é que é isso? Cara, essa coisa de empreendedorismo que você tá falando é muito legal e papapá. Entrevista na TV com o meu primeiro vídeo, isso foi incrível, incrível. E o que aconteceu de lá pra cá, né? Empolguei, gravei vários vídeos, tive um canal no YouTube grandinho, né? Chegou no ponto de eu me tornar uma das maiores referências em marketing digital no Brasil, na época. Depois eu parei e eu quero falar sobre isso aqui também. Vendi, né, e ganhei mais de 4 milhões de reais com venda de produto digital. Consegui construir uma hospedagem em Arraial da Ajuda, que nem é uma hospedagem comum, é um domo geodésico, uma construção totalmente diferente, numa das cidades turísticas mais procuradas do Brasil. E principalmente eu consegui ajudar muita gente, eu consegui despertar em muita gente, tive mais de 30 mil alunos, né? E hoje várias pessoas que viram pra mim e falam, Rafa, eu comecei no marketing digital por sua causa, graças a você. Nem foi graças ao espírito. Eu fico muito feliz, foi também graças a esse espírito, né? Mas essas pessoas atribuem a mim, né, esse início, eu acho isso muito legal, eu me sinto muito honrado. Trabalho com marketing por sua causa, minha vida mudou por sua causa, né? Hoje eu tenho de dinheiro, liberdade por sua causa, e nem é só por minha causa, né? Teve a ajuda do além, mas é muito gostoso receber esse feedback. E eu recebi, né? Eu recebi muita bênção, muita alegria, muita felicidade. Até que chegou 2021, depois da pandemia, no auge do marketing digital, na época que mais se ganhava dinheiro com marketing digital. E nessa época, mesmo depois desses 4 milhões, eu poderia ter ganhado 8, 16, 32, talvez muito mais. Mas no auge do marketing digital, eu decidi parar. Eu precisei parar. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Agora eu só queria contar essa história para vocês, né? Dizer que eu tive realmente uma ajuda espiritual para estar onde eu tô. Eu agradeço muito por isso e eu me sinto muito honrado, mas também muito no dever de voltar para esse trabalho que eu interrompi lá em 2021. E é isso que eu tô fazendo agora, né? Esse vídeo representa, o contar essa história é um marco que representa esse retorno. E eu tô muito feliz de voltar. E eu quero compartilhar muitas histórias com vocês. E quero pedir a ajuda de vocês também, você que tá vendo esse vídeo aí. Recomeçar é difícil, o algoritmo não gosta mais de mim. Meus vídeos, meus stories, meu canal no YouTube tá tudo paradão. Então, por favor, engaje, comente, compartilhe. Pode comentar, sei lá, Biruleibe. Comenta qualquer coisa, mas dá uma força aí. E é isso, né? Queria muito contar essa história, tô muito feliz, tô muito leve de estar compartilhando e vai vir muito mais, tá bom? Um beijo e tamo junto.